viemos buscar a presença que já está na igreja, a gente precisa cada dia mais ter uma intimidade com Jesus Cristo. Assim como os mais novos, como os mais velhos também, cada um de nós precisa todos os dias ter uma intimidade com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 20 vai nos dizer: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos da carne são aquilo que não agrada ao nosso Senhor. Mas os frutos de Deus é aquilo que é do Espírito Santo. A vontade do nosso Senhor pode ser perfeita, agradável aos olhos de Deus. Muitas das vezes, quando acontece uma briga, uma luta ou uma perca familiar, muitos querem culpar Deus. Mas lembre-se que o nosso Senhor já nos conhece. Então, nesta noite, se você veio buscar um refúgio, saiba que esse refúgio está em Deus. O único que tem poder de mudar as nossas vidas todos os dias é o Filho, Jesus Cristo. Que a intermédio de Jesus, nós iremos até o Pai. Então, se você está com a sua consciência pesada, se você ouviu falsas profecias, se você escutou pregações que não estão de acordo com a Bíblia, descarte, não escute, não ouça. Porque o que nosso Senhor sempre quis nos dizer é para que a gente se afaste do pecado, morra para o mundo e viva exclusivamente para Deus. Assim como está na carta de Pedro, que também vai nos dizer, sobre heresias, sobre aquilo que não é do nosso Senhor. Mas como a juventude de hoje, são poucos aqueles que frequentam a igreja, são poucos aqueles que querem buscar uma intimidade com Jesus. Mas lembre-se que o nosso Senhor está à porta. Então, quando você escutar, ouvir a voz de Jesus Cristo, dê ouvidos, escute a voz do nosso Senhor falar no coração de vocês. Porque o mesmo Cristo que me transformou, transforma cada um esta noite. Porque aquele que era perseguidor, aquele que era lobo, pode se tornar ovelha. Aquele que fazia as práticas do inimigo, pode fazer as práticas do Espírito Santo. Pode praticar os frutos de Deus. Porque vai nos dizer no versículo 18 de Mateus 7:18, não pode a árvore boa dar más frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Aqui vai nos dizer que não pode ter os dois lados. Ou vocês dão os bons frutos ao nosso Senhor, ou você dá os más frutos ao nosso Senhor. Porque assim como Daniel foi provado, naquela provação que Daniel estava passando, assim como José do Egito estava passando, eles passaram por tribulações, mas eles também não murmuravam. Eu acho que muitos conhecem a passagem de Jó. Jó, ele não escolheu estar nos dois caminhos. Jó, ele também não escolheu as falsas profecias. Porque Jó, ele já estava ouvindo a voz de Deus e continuou firme e continuou caminhando. Então, como está escrito no versículo 17, que é assim que toda árvore boa produz frutos bons e toda má árvore produz frutos maus. Precisamos todos os dias nos analisar cada vez mais. Porque a gente não estaríamos aqui se Deus não fosse conosco. Porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Então a gente não estaria aqui com vida, respirando, se a misericórdia de Deus não estivesse nos alcançando todos os dias. Porque cada um aqui, tanto eu, cada um que está aqui neste culto, a gente não é merecedor de nada. Porque é Jesus Cristo que morreu naquela cruz por todos os nossos pecados, erros, falhas, blasfêmias. E através de Cristo estamos aqui hoje.
Então, se você tem essa oportunidade de estar aqui neste culto, dê o seu melhor, porque o nosso Senhor está nos vendo. Então, se você quer glorificar ao Pai, glorifique ao Pai. Se você quer chorar ao nosso Senhor, chore ao nosso Senhor, porque a intimidade que cada um tem com Jesus Cristo, ela pode até ser diferente, mas cada um de nós já temos um lugar reservado, que é a nossa salvação, que são falsos profetas que querem retirar, que querem nos iludir sobre isso. Como a própria palavra diz, que até os escolhidos serão enganados, serão envergonhados, porque decidiram escolher o caminho que não é do nosso Senhor. Então, cada dia mais aprender com o nosso Senhor Jesus é essencial em nossas vidas. Porque assim como os falsos profetas fingem falar sobre Deus, existe também falsos crentes. Existe também pessoas que não estão de acordo com a Bíblia. Porque se o nosso Senhor disse que é errado, é porque é errado. Se Deus disse que aquilo precisa ser santo, então precisamos praticar a santidade. Então, se hoje você errou, você falhou, peça perdão ao nosso Senhor, porque Deus tem poder para perdoar pecados. Então reconheça que por mais que o seu pecado, você pode achar que o seu pecado pode ser grande ou pequeno, o nosso Senhor perdoa. Mas o nosso Senhor perdoa para não mais praticar aquele ato, não praticar mais aquele erro, aquela falha, mas sim continuar, porque Deus transforma. Então, assim como o nosso Senhor teve um encontro com a mulher samaritana, o nosso Senhor esta noite já está tendo um encontro com cada um de nós esta noite. E a presença de Deus, ela pode ser sentida tanto no seu quarto, como está em Mateus 6, quando você ora e tem uma intimidade. A presença do nosso Senhor vai estar conosco todos os dias. Mas porém, se você errar, se você pecar, assim como o pecado te afasta de Deus. Eu não posso aqui te dizer que o pecado ele vai te aproximar do nosso Senhor. Isto é falsa profecia, porque o pecado, o erro, o adultério, ele te afasta do nosso Senhor. E aqui eu separei exemplos que vai nos dizer que em Salmos 27:10, que embora o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Aqui também, em outras palavras, vai dizer que por mais que você tenha errado, falhado, pecado contra Deus, o nosso Senhor vai te ajudar a não errar mais. Então você precisa ser realista e sincero com o nosso Senhor. Porque se você tem algo a esconder de Deus, lembre-se que está em Mateus 7:20, pelos seus frutos vos conhecereis. O nosso Senhor conhece os nossos frutos, tanto na igreja, tanto fora da igreja. O nosso Senhor reconhece, nos conhece em tudo, nas nossas falhas, em nossos defeitos, mas a gente precisa estar firme com Jesus. Amém? Que a igreja pratique, que a igreja não seja só ouvintes da palavra, mas também pratique o que o nosso Senhor está dizendo. Porque como Tomé estava com dúvidas, e Tomé ele retira a dúvida perguntando a Jesus qual caminho seguir. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Há caminhos que estão corrompidos, mas através de Jesus Cristo o caminho pode ser estabelecido ao reino de Deus. Então reconheça que muitas das vezes a gente vai falar coisas que não vai agradar a Deus, mas ao mesmo tempo que você estiver falhando com Deus, o nosso Senhor vai ter disposto a te perdoar, a te renovar, a te restaurar de novo, porque o mesmo Senhor que cura, pode curar cada um de nós esta noite. Glória a Deus, aleluia.
vai aqui nos dizer na carta em Timóteos 4,12 que ninguém vos despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui vai nos dizer que há jovens também que estão caminhando com o nosso Senhor, mas com a dificuldade da vida pararam de seguir o nosso Senhor, porque a opressão da vida atribulou a muitas pessoas, mas através de Jesus que cura, que renova, o nosso Senhor vai te dar forças para você poder continuar. E lembre-se que somente com Jesus Cristo que conseguimos realizar aquilo que é impossível. Mas antes de você tomar uma medida drástica, antes de você fazer aquilo com as suas próprias mãos, lembre-se de conversar com Jesus, pedir o direcionamento do nosso Senhor. Porque muitas das vezes, a gente pode tomar atitude que vai ser vontade da carne, vai ser por espontânea vontade, mas a gente precisa primeiro pedir a direção ao nosso Senhor, porque Deus e Jesus Cristo já nos disse, que é o caminho. Então precisamos estar no caminho do nosso Senhor, por mais que seja difícil, por mais que o caminho tenha espinhos, a gente precisa estar firmes com Jesus Cristo, porque infelizmente muitas igrejas estão fazendo coisas do mundo para agradar os jovens. Na Babilônia, na época também de Davi, as coisas aconteceram conforme Deus queria. Então nesta noite, se você veio buscar algo que seja do alto, lembre-se que a vontade de Deus precisa ser feita. Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você saiba que Deus está ouvindo a tua vontade do seu coração, lembre-se que tudo passa por Deus. Se a vontade do nosso Senhor é que você escute a palavra e você não pratique, o nosso Senhor vai ouvir, mas se for da tua vontade, ela não vai ser feita, porque precisa ser feita da vontade de Deus. Então, se você crê que Jesus Cristo pode te transformar, creia esta noite e não caia naquilo que não é de Deus. Sempre acredite naquilo que está escrito nas Escrituras. Então, se você está com o teu fardo pesado, se você se sente culpado por alguma atitude, é o inimigo que está te culpando, porque o nosso Senhor Jesus quer salvar cada um de nós. Então, enquanto Jesus não vem, a gente precisa ter o dever de continuar buscando almas, vidas, porque Jesus Cristo está às portas no coração de cada um de nós. Mas a gente cada vez mais precisa diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Assim como o nosso Senhor nos alertou sobre os falsos profetas, o nosso Senhor também nos alerta sobre esses dois caminhos. E esses caminhos também que Jesus Cristo nos alerta são tanto dos jovens, adolescentes, os de idade também, que é Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que encontram. São poucos aqueles também que encontram a vida eterna, mas são aqueles que ficam atrás de falsas profecias, são aqueles também que não praticam a santidade, são aqueles que preferem passar por caminhos de rosas, sem sentir os espinhos. E o Evangelho de Jesus
não é só rosa, não é só maravilha. A bênção vai acontecer na tua vida, o milagre vai chegar na tua casa. Mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas se também não for da vontade de Deus, a gente precisa ser firme e continuar. Porque a ordem do nosso Senhor é para que a gente venha seguir aquele caminho que é estreito, que é difícil, porque no final a gente vai ser recompensado. Para cada jovem que hoje veio, o nosso Senhor sempre vai querer uma intimidade com cada um que está aqui na igreja. O nosso Senhor vai querer que a gente fale, conte aquilo que está nos incomodando, tanto aquilo também que estamos pensando, porque quando a gente tem uma intimidade com Jesus, a gente conta tudo para o nosso Senhor. Pode ser a tribulação, pode ser se você falou mal de algum irmão, de alguma irmã. Você pode conversar com o nosso Senhor. Senhor, retira essa vontade que não é minha, mas sim é a vontade carnal, é a raiva que está passando sobre mim. Senhor, retira o vício que eu tenho de praticar aquilo que não te agrada, que não é do Senhor. E Deus vai ouvir a tua oração e vai te renovar. Se você crê nas Escrituras, saiba que Jesus Cristo tem poder para realizar aquilo que você tem dificuldade de sair. Se você está olhando para o caminho que não leva para o caminho que leva à perdição, você precisa saber que o nosso Senhor vai te orientar, vai te guiar para você continuar no caminho que é santo. Então, assim como o nosso Senhor nos alertou, lembre-se que a ordem ainda é para que a gente continue lutando. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui em Salmo 148, 12 ao 13, vai nos dizer: moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o Senhor é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Aqui vai nos dizer que é para todos louvarem e glorificarem o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor é digno de glória, honra e louvor. Então, se você já pediu algo ao nosso Senhor, mas aquilo não se realizou, então saia daquelas pregações que tem de Salmos 91, aquelas pregações que não são do nosso Senhor, porque vivemos em uma geração que o Evangelho precisa ser doce, mas quando você lê as Escrituras, o Evangelho ele não é doce, o Evangelho ele é amargo. O Evangelho vai nos dizer, como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e venha. Então, se você quer vir aos pés do nosso Senhor, você primeiro precisa negar as tuas vontades, a vontade carnal, a vontade de praticar as coisas do mundo, a vontade de fazer aquilo que é da carne. Negue tudo estas vontades, escolha um caminho só. Se você sentir que o teu caminho é para ser de Deus, é porque é o Espírito Santo que está te conduzindo a parar de praticar os erros, a parar de fazer aquilo que não é de Deus. Então, se você esta noite veio ouvir uma palavra que agrade os seus ouvidos, agrade aquilo que você está pensando, lembre-se que o Evangelho é o contrário daquilo. Se você acha que o algo está correto, mas se na Bíblia dizer que aquilo está errado, é porque está errado. Então continue praticando o que é santo. E lembre-se que o nosso Senhor Jesus nos observa e conhece todos os nossos frutos.
Então peça perdão pelo aquele erro, se lamente pelo seu pecado, sinta até nojo daquilo que você praticou, daquilo que você escutou, porque muitos falsos profetas foram levantados na geração de hoje. Mas aqueles que guardam a palavra e também praticam, aqueles sim estão fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, ela não precisa ser realizada se Deus não for conosco. Então, Deus está cuidando de cada um esta noite. Se você veio buscar pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu esposo, pela sua esposa, lembre-se que o nosso Senhor pode mudar aquilo que para nós parece ser impossível, mas para Deus não é. Então, saiba a diferença sobre o que é as falsas profecias, o que é os falsos caminhos, e continue praticando aquilo que é santo. Amém? A maior revelação que Deus nos deixou, que Jesus Cristo nos deixou, que os apóstolos escolhidos por Jesus nos deixou, é a Sagrada Escritura. E tem muitos que querem retirar o que está nas Escrituras. E esta Bíblia, ela já foi fabricada, que não está mais, não existe mais Mateus, não existe mais Atos dos Apóstolos. Se você encontrar esse tipo de evangelho, saiba que não é o que Deus quer na tua vida, mas sim a verdadeira Escritura. Porque a Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo nos pede algo tão pouco, tão pequenininho, que muitas das vezes para nós parece ser tão difícil, que é se arrepender dos pecados, que é se arrepender dos maus pensamentos e continuar praticando e continuar orando. Não olhar para o irmão da direita, da esquerda, mas sim olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vidas esta noite vão ser mudadas, porque quando as Escrituras elas são pregadas, quando existem ouvintes que estão ouvindo, mas também vão mudar, vão ter uma direção correta na vida, pode ter certeza que as coisas elas vão acontecer na sua vida. Verdade, Deus! Como eu digo, a minha vida no Evangelho, antes de conhecer Jesus, aos meus 17, 16, meu irmão é testemunha, que eu praticava coisas que não agradavam ao nosso Senhor. Por mais que a minha avó ela era evangélica, eu não dava bola, eu não escutava, não queria orar, eu não praticava aquilo que estava nas Escrituras. Mas quando eu tive um encontro com o nosso Senhor, foi no encontro a qual Cristo me exortou. Porque o nosso Senhor me disse para mim parar de fazer aquilo que é errado e tomar uma direção, e tomar uma correção certa. Então, muitas das vezes, quando você estiver orando no teu quarto e sentir a presença de Deus, mas esta presença te exortar, mas você sentir que é para você parar de errar, parar de falhar, parar de falar mal do irmão, da irmã, e continuar com as Escrituras, o nosso Senhor vai te mudar. Mas você precisa estar disposto e disposta a continuar, porque Jesus vai nos ajudar nos momentos difíceis. Aleluia, glória a Deus! Então, creia, porque todo fruto que não dá, toda árvore que não dá fruto, ela é arrancada. Mas toda árvore que continua, cada dia mais, através do nosso Senhor, ela vai crescendo, se desenvolvendo, amém? Então creia que o nosso Senhor vai mudar vidas, porque o nosso Senhor tem muito a trabalhar ao favor de muitos. Por mais que quando a gente prega, muitos não querem ouvir. Verdade, Deus. Muitas das vezes eu já passei por isso.
mas o nosso Senhor trabalha em cada vida diferente. Então, continue, você que é jovem, continue orando, continue buscando. Glória a Deus, aleluia. Volte a orar como você orava antes. Volte a jejuar como você jejuava antes. Porque o desejo da carne, ela precisa ser queimada. Para que os frutos do Espírito Santo venham crescer em nossas vidas. Amém? Então, que esta palavra conforte e também confronte o nosso querer. Porque muitas das vezes as nossas vontades podem ser bonitas, boas, mas quando se trata das vontades de Deus, aí o trabalhar é diferente. Amém? Então, que a igreja guarde essa passagem, porque o nosso Senhor, Ele está à porta. E quando Jesus está à porta e bate, é porque o nosso Senhor quer fazer morada. Então, se você tem, ou já sentiu também a oportunidade de guardar o Evangelho, sentir o que é o Evangelho de Jesus, sentir quem é Jesus Cristo, você vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Verdade, Deus! Porque muitas das vezes a gente sempre vai estar em dois caminhos, em dois pensamentos, mas Jesus quer que a gente continue focando somente em Cristo, somente no nosso Senhor, para que as coisas venham fluir. Então, se aquilo que você faz está sendo obras do mal, estão sendo como devoradores, assim como existe, infelizmente na geração atual, lobos devoradores, que são muitos que falam aquilo que não estão nas Escrituras. Mas se você é um jovem, se você é um normal irmão que pratica as Escrituras, lê as Escrituras, a palavra ela vai ter poder de transformar a sua vida. Verdade, Deus. Porque a palavra ela tem poder de transformar, mas ela vai ter muito mais poder quando você crê que aquilo é real, que o seu milagre é real, que aquilo que você pediu ao nosso Senhor é real. Assim como as nossas lutas, assim como o nosso dia a dia são reais, o milagre de Jesus também é real. Só basta você crer que aquilo vai acontecer. Amém? Então não caia nas falsas profecias, não caia naquilo, não caia num evangelho que só está passando a mão em você, está dizendo que o pecado é doce, o pecado é fácil, porque o pecado é a vergonha para cada um de nós e principalmente aos olhos de Deus. Então precisamos praticar aquilo e fugir, como está no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que é para a gente fugir dos falsos profetas, fugir das falsas profecias e continuar. Então, se você esta noite veio a este culto para buscar por alguém, por um familiar, saiba que através da tua oração, a sua família, ou a tua criança, o teu marido, a tua esposa, ela vai ser resgatada, vai ter o renovo que você tanto espera na tua vida. Então, não saia deste culto simplesmente sendo ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Amém? Então, do jeito que vocês entraram aqui nesta noite, vocês vão sair aqui deste culto com um novo renovo, com um renovo espiritual, físico também, porque a carne ela cansa muitas das vezes, mas o Espírito ele sempre é forte quando a gente começa a orar, quando a gente começa a queimar as vontades que não agradam ao nosso Senhor. Amém? Amém. Eu vou deixar um versículo para a igreja. Você encontra no livro de Apocalipse 22, versículo 16, que vai nos dizer:
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela do amanhã. E o Espírito e a noiva dizem, venha. E quem ouve, diga, venha. E quem tem sede, venha. E quem que tome de graça da água da vida, porque eu vos testifico, todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui é a promessa do nosso Senhor, é a promessa da salvação de cada alma que está aqui esta noite. Então, por mais que você esteja buscando algo diferente, algo extraordinário na sua vida, lembre-se que o nosso Senhor já está conosco. Mas quantos estão afastados da oração? Quantos já pararam de orar? Quantos já pararam de buscar? Por conta do cansaço físico, por conta do cansaço do dia a dia. Então, volte todos os dias a praticar as primeiras obras. Amém? Se aqui o nosso Senhor está dizendo que certamente cedo venho, então precisamos todos os dias crer na promessa do nosso Senhor. Amém? Que a palavra os irmãos e irmãs tenham guardado. Lembre-se também que na provação de Daniel, na cova dos leões, Daniel, por mais que ele foi muito provado, a provação que Daniel passou, as nossas provações hoje não chegam nem perto da provação do que está testemunhado no Antigo Testamento. Então precisamos cada dia mais ser mais fortes ainda. Porque se você leu o livro de Daniel, se você leu José do Egito, se você ler também Moisés, você vai saber que as provações e as tentações, elas eram bem maiores. Então basta você sempre ter uma mudança tanto espiritual quanto de vida. Glória a Deus, aleluia. Vou estar passando para a pastora Rosa, amém? Que a igreja guarde esse versículo de Mateus 7, do 15 ao 20.